Olá, gente! Vamos a mais uma semana do nosso preparatório. Eu tô muito feliz por ter chegado até aqui com vocês na 16ª semana. E a gente vai continuar até o fim, hein? Até a semana da prova, a Casa da Onco vai estar junto com vocês. E para quem perdeu qualquer semana, qualquer dia anteriormente, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Tá tudo lá no YouTube da Casa da Onco. Então não deixe de assinar o canal, sigam a gente e vejam todos os vídeos. Tá? A gente criou então o método Casa da Onco, em que nós vimos que ver questões anteriores e juntar essas questões de forma estratégica, analisá-las uma a uma, como caiu em anos anteriores, ajuda a gente na prova desse ano, tá? Então, a gente usou essa estratégia no ano passado, deu super certo e estamos mostrando para vocês como funciona. E eu tenho certeza que vocês também serão aprovados, tá? Eu quero dar um outro lembrete, o segundo lembrete de hoje é o simulado 2 da Casa da Onco. Ele foi disponibilizado ontem e vai ficar até o dia 19/7. Tá? Nesse dia, no dia 19, a gente vai fazer uma live lá no nosso Instagram, tá? Em que vamos comentar ao vivo todas as 20 questões. Então, reserva um momentinho do seu dia, em menos de uma hora vocês vão conseguir responder todas as questões e a gente vai conseguir revisar os principais tópicos. Fazer simulado, fazer prova é o segredo para passar nas provas. Não esqueçam disso. A gente precisa entender quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos para a gente conseguir fortalecê-los. Tá? E vamos então começar essa nossa semana. A gente vai falar sobre câncer de mama luminal e hoje eu vou falar sobre algumas particularidades de câncer de mama, como por exemplo câncer nos homens, câncer de mama nos homens, câncer na gravidez, tá? CDIS e prevenção, tudo isso que já caiu em provas anteriores. Então eu vou começar projetando aqui a questão que a gente vai comentar primeiro. Então essa foi uma questão de 2019 em que ele falava que os carcinomas de mama em homem representam aproximadamente 1% do total do câncer de mama. Quando comparados com os carcinomas de mama em mulheres, pode-se afirmar que apresentam pior prognóstico. Na letra B, afirmava, apresentam maior frequência de metástases para o sistema nervoso central. São diagnosticados em estágios mais avançados. Na maioria das vezes, são decorrentes de mutação de BRCA2. Na letra E, são tratados de forma distinta. E ele queria a questão verdadeira. Então, veja só. O câncer de mama, quando comparado homens e mulheres, nós não temos um pior prognóstico só pelo fato de ser no homem, tá? Isso tá errado. Assim eu vou trazer aqui os detalhes, então, dessas questões baseados no guideline da ASCO de câncer de mama em homens em uma meta-análise, mostrando que, assim como nas mulheres, o prognóstico vai depender do grau, do estadiamento e do subtipo molecular. Não é só o fato dele ser homem que ele vai ter um câncer de mama de pior prognóstico, isso está completamente errado. Na letra B, ele afirma que eles apresentam maior frequência de metástase no sistema nervoso central. Não, né? Não é só o fato dele ser homem que vai ter uma maior frequência de metástase no sistema nervoso central. Vai depender do subtipo, né? Do subtipo molecular. A gente sabe que os tumores triplo negativo e HER2, eles têm uma maior frequência de metástase no sistema nervoso central. Mas não é só o fato de ser um câncer de mama no homem que tem uma maior frequência. Na letra C, ele afirma que eles são diagnosticados em estágios avançados. E essa foi a alternativa, eu já vou dizendo para vocês, correta. Por quê? Porque, infelizmente, né, ainda não há rastreio para o câncer de mama nos homens. Então, mesmo naqueles homens com maior risco, né, ainda não há a indicação de rastreio. Então, geralmente, eles são diagnosticados com tumores um pouco mais avançados, mas aí eu aproveito esse item para mostrar para vocês como eles poderiam cobrar esse ano de forma diferente. Então, diagnosticados em estágios mais avançados do que das mulheres, isso também estaria correto. O que é que eu quero dizer? Os homens, geralmente, quando tem câncer de mama, eles vão ser diagnosticados em idades mais avançadas, né? Ou seja, muito mais velhos do que as mulheres com câncer de mama. Então, você tem os homens ali um pouco mais velhos com câncer de mama, isso também estaria correto. Na letra D, ele afirma que a maioria das vezes são decorrentes de mutação de BRCA2. Isso está errado. Por quê? Porque a maioria dos tumores de mama dos homens não estão associados a uma mutação. 20% deles têm um contribuinte germinativo, ou seja, tem uma mutação germinativa, mas os outros 80% está associado a outros fatores de risco, principalmente a exposição de estrogênio. Então, fatores de risco para o câncer de mama em homens são a idade, a exposição excessiva a estrógeno, que vem algumas síndromes, como a síndrome de Klinefelter, a reposição exógena,
tá? A obesidade, alguma doença testicular e até tumor testicular, né, que vai ter produção de estrógeno, mutação germinativa de BRCA2. E aqui eu aproveito para trazer essa meta-análise em que ela mostra que várias outras mutações germinativas podem levar a câncer de mama nos homens, sendo a mais frequente a de BRCA2, que pode aumentar até 80 vezes, né? Em 80 vezes o risco, né? Alguns papers mostrando ali até 100 vezes o risco quando comparado à população geral. Então, aumenta muito o risco. Lembrar que eles não são tratados de forma distinta, tá? A gente também faz cirurgia, vai ter a indicação ali de hormonioterapia. E aí é muito importante a gente lembrar que a histologia mais frequente é grau 2, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. HER2 negativo em câncer de mama de homem é muito raro, é um evento. Geralmente, o mais comum é o subtipo não especial, apesar que também os homens podem ter o in situ e o carcinoma papilar serem comuns nesse caso. Então, aqui está a resposta correta, que era a letra C. Os homens são diagnosticados em estadios mais avançados. Nós vamos para outra questão que também caiu no mesmo ano e também abordava câncer de mama em homem. Então, caíram duas questões em 2019. Ele afirmava que um senhor de 72 anos com hipertensão arterial, diabetes e insuficiência renal apresentava nódulos de aproximadamente 3 centímetros na mama esquerda. O exame físico demonstrava linfonodomegalia axilar homolateral móvel de 1 centímetro. O paciente, então, ele foi submetido a uma mastectomia com pesquisa de linfonodo sentinela. O laudo histopatológico demonstrou carcinoma de grau 2, medindo 25 milímetros e 2 linfonodos sentinelas acometidos. Receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona negativo, receptor de androgênio positivo e HER2 negativo. Então, geralmente, ele então é dessa forma. Então, raramente, né, HER2 é um evento, né, muito raro, ele geralmente é luminal, então, que é o que acontece aqui. Então, o paciente recusa-se a considerar a quimioterapia adjuvante, então ele não quer fazer. Então, você vai aqui, nessa questão, dizer qual que é a melhor recomendação de hormonioterapia adjuvante para esses pacientes. E aqui ele afirma que é orquiectomia ou análogo, né? Então você vê que em 3 itens ele fala da orquiectomia, na letra D de tamoxifeno e na letra E, inibidor de aromatase. E nessa questão, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é qual que é o mecanismo da carcinogênese no câncer de mama dos homens. Também é um hiperestrogenismo. Tá? Então, também está associado ao excesso de estrogênios, mas a gente tem que lembrar que o homem ele não tem uma via central de produção de estrógeno, né? Então, não faz sentido a gente fazer... Não faz sentido, então, fazer orquiectomia para esses pacientes, tá? Então, a gente tem que lembrar que é completamente diferente do câncer de próstata, em que você tem ali a produção de testosterona, a testosterona sendo o principal hormônio que vai levar ali a carcinogênese. No caso do câncer de mama, é a via do estrogênio. E aí, eu aproveito e vou trazer para vocês aqui o guideline da ASCO, tá? De tratamento do câncer de mama em homens. E ele diz o seguinte... A hormonioterapia adjuvante, ela deve ser feita com tamoxifeno por 5 anos. Se tiver boa tolerância e alto risco, pode até estender por 5 anos, é um consenso. Se o paciente tiver contraindicação a tamoxifeno, daí ele vai fazer um agonista, um antagonista de hormônio liberador de gonadotropina, que é, por exemplo, fazer o Zoladex, e o inibidor de aromatase. Mas lembre, se contraindicação a tamoxifeno, a principal escolha é tamoxifeno. Os agentes modificadores de eventos ósseos, como por exemplo o Zometa, ele não deve ser usado para prevenir recidiva óssea, como assim é indicado no câncer de mama feminino, apenas para prevenir e tratar a osteoporose. Então isso aqui eu resumi, tá, do guideline para vocês, para a gente conseguir responder. E a resposta então qual que era? Tamoxifeno, tá? Tamoxifeno. Lembrar, câncer de mama em homem, tratamento, hormonioterapia adjuvante, primeira escolha é tamoxifeno, sem indicação de orquiectomia. Então, outra questão foi uma questão do TEOC de 2020, em que ele falava, com relação ao câncer de mama na gravidez, qual das afirmações a seguir está errada? Era isso que ele queria. Ele afirmava que a gravidez não pode ser interrompida após a constatação do batimento cardíaco fetal.
Na letra B, afirmava que quimioterapia com antraciclina e taxano poderia ser administrada no segundo e terceiro trimestre. Na letra C, falava que radioterapia, qualquer campo, está contraindicada em vigência da gravidez. Hormonioterapia, tanto tamoxifeno quanto inibidor de aromatase, está contraindicada durante a gravidez. Terapia anti-HER2, tanto trastuzumab quanto pertuzumab, está contraindicada durante a gravidez. Então, esses eram os itens. E aqui eu trouxe para vocês, 3 dicas que eu quero que vocês guardem, vai estar lá nos flashcards. Então, cirurgia no câncer de mama na mulher grávida, em qualquer trimestre. Posso fazer no primeiro, no segundo e no terceiro. Químio, segundo e terceiro. Então, imagina, aquela mulher que é diagnosticada no primeiro trimestre, ela pode começar com a cirurgia e depois, a partir ali das 12 semanas do segundo trimestre, ela pode fazer quimioterapia, tá? Então, quimioterapia, segundo e terceiro trimestre. Agora, radioterapia, hormonioterapia e terapia anti-HER2 é contraindicado, não importa o período. Então, quando a gente vai ver então os itens, ele queria a alternativa errada. Então, a B, a C, a D e a E, elas estavam corretas. Então, poderia fazer químio no segundo e terceiro trimestre, certo? Radioterapia contraindicado, hormonioterapia contraindicada e terapia anti-HER2 contraindicada. O que estava errado era afirmar que a gravidez não poderia ser interrompida após a constatação do batimento fetal, porque a gente sabe que quando a gravidez ela traz risco de vida para a mulher pode sim discutir a interrupção da gestação. Então, em casos selecionados em que aquela gestação, ela vai trazer risco de vida para a mãe, e num bloqueio de tratamento, e a gente sim teria a possibilidade de interromper a gestação. Em 2021, então, ele vai falar sobre a recomendação de mamografia. Então, eu quero que vocês vejam que em muitas questões, gente, várias questões, vai ser possível ler a última frase, tá? E quando a última frase ela não for clara, claro, volta, lê o texto, mas lembrem que saber fazer prova é muito importante. A gente está aqui na Casa da ONC para ajudar vocês. Então veja, olha a última frase. Em mulheres consideradas de risco habitual para câncer de mama, qual a recomendação do Ministério da Saúde quanto à idade para início do rastreamento com mamografia e a periodicidade do exame? Veja que ele não se referia a nada do texto, não tinha um caso clínico, nada do texto. Então, só lendo isso, a gente conseguiria responder. E qual que é a recomendação pelo Ministério da Saúde? É 50 anos e repetir a cada 2 anos, tá? Então, esse era o gabarito da questão. Vamos lá. No ano passado, então, em 2022, caiu essa questão. Mulher de 58 anos, ela vem à consulta após cirurgia conservadora para um carcinoma ductal in situ. Então, aqui é uma questão de CDIS, que foi diagnosticado na mamografia de rotina, que demonstrou microcalcificações. A patologia revelou um CDIS de grau intermediário medido 1,5 centímetros com receptores hormonais positivos. Em relação à conduta para essa paciente, é correto afirmar que letra A afirmava, hormonioterapia por 5 anos diminui o risco de recorrência local e o risco de morte. Letra B, radioterapia diminui a recorrência local e o risco de morte. Letra C, hormonioterapia com duração menor que 5 anos diminui o risco de recorrência. Letra D, radioterapia diminui o risco de doença contralateral. E eu quero aqui falar para vocês, primeiro conceito. Quando a gente fala de CDIS, os tratamentos adjuvantes, seja radioterapia ou a hormonioterapia com tamoxifeno, a gente está querendo reduzir recorrência. A gente não está falando de sobrevida global, tá? Então, a gente sabe que a radioterapia, ela vai reduzir a recorrência na mama em que a paciente irradia, tá? E o tamoxifeno, ele vai reduzir a recorrência tanto na mama que teve o CDIS, quanto na mama contralateral, sem redução do risco de morte. Aqui, eu quero que vocês lembrem desse dado, tá? Esse paper
que avaliou a dose baixa de tamoxifeno, porque nós já sabíamos que tamoxifeno, 20 miligramas por 5 anos, reduzia a recorrência das mulheres com CDIS. Tá? E aí, começou-se a observar que o tamoxifeno em 5 miligramas, e que nós não temos disponível no Brasil, reduz a recorrência do câncer de mama também. E aí, levantou-se a hipótese. Na verdade, observou que ele tinha um mecanismo também ali na redução do estrogênio. E aí veio a hipótese, será que ele também, o tamoxifeno numa dose baixa, tá? Por um menor período de tempo, né? E aqui, nesse estudo, ele avaliou tamoxifeno por 3 anos, tá? Então, a pergunta é, será que reduz, comparado a placebo, né, a sobrevida livre de recorrência de carcinoma ductal in situ e de doença invasiva? E o que vocês veem aqui no gráfico é que sim. Então, quando a gente observa e volta aqui para a questão, hormonioterapia com duração menor que 5 anos, ele está se referindo a esse estudo. Diminui o risco de recorrência. Perfeito. Perfeito, então menos que 5 anos, a gente tem evidência sim, que é justamente do tamoxifeno em baixa dose. Por que a letra A está errada? Porque ele diz que reduz o risco de morte e não reduz, é só a recorrência. Por que a letra B está errada? A radioterapia também não reduz risco de morte. E no letra D ele fala que diminui a radioterapia o risco de recorrência contralateral, e a gente sabe que na verdade é a recorrência na própria mama. Tá? Então, a gente se vê amanhã, vamos falar mais questões sobre câncer de mama luminal, tá? E não deixem de continuar assistindo aos vídeos, eu tenho certeza que você vai ser aprovado esse ano na prova de título.